ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele disse que essa proposta de arcabouço fiscal do governo prevê mecanismos de controle de despesa, ponto que é muito importante, né? Entender este controle das despesas, já que até então a gente não se ouviu neste governo ainda falar em cortes, em controle de despesas e sim só em gastos. Alexandre Padilha disse que essa meta do superávit primário aí das contas públicas, muito importante, porém não deu muitos detalhes. Padilha ainda disse, né, na noite desta quarta-feira, lá na presidência oficial da casa, ali na Câmara dos Deputados do Arthur Lira, onde teve essa reunião, inclusive, com líderes partidários ali da casa. O próprio ministro da Fazenda, né, chegou ali, apresentou o texto, né, este arcabouço fiscal aos parlamentares. E o deputado Reginaldo Lopes, que é coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, também participou do encontro. Ele disse que saúde e educação estão dentro da nova regra fiscal. Para as duas áreas ali, pode haver, inclusive, uma recomposição de investimentos com receita extraordinária. Esse é um ponto importante, né, Felipe? Até porque nas últimas falas do presidente Lula deixava ali muito, né, um ponto de interrogação em relação à saúde e educação, quando ele fala que tem que ser colocado como investimento e não como um gasto, né? Haveria ali, né, uma dúvida se estaria realmente dentro deste arcabouço ali, né, como vai vir este ponto. Então a gente fica aqui aguardando. O próprio Reginaldo Lopes, que encabeça todo um movimento sobre a reforma tributária, diz que faz parte, sim, então, do arcabouço, está ali, né, tanto que são os principais orçamentos, né? A gente sabe que o peso maior ali dos orçamentos estão na área tanto da pasta da saúde quanto da educação, estarão, né, trazendo aí dentro do arcabouço fiscal. A grande questão é que se não tiver na caixinha de gasto, tiver na caixinha de investimento, é dinheiro que sai do bolso do governo de qualquer forma, né, Paula? Por mais que haja um remanejamento, né, de esforços ali, de receitas, de gastos, de investimentos, esse dinheiro vai sair de alguma forma. Ele vai vir, entrar nos cofres públicos por meio de impostos e sair por meio de gasto ou investimento, que é exatamente todo esse rito, esse trâmite normal que as coisas acontecem. A questão do arcabouço fiscal, que muita gente está falando, é geralmente da onde que vai sair esse dinheiro para equacionar as contas públicas e também para criar um superávit primário a partir de 2025. Principalmente quando a gente fala de que o governo não pretende fazer um aumento de impostos. Até mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária mais para frente, mas a reforma tributária ela acaba reorganizando e simplificando a cobrança dos impostos, né? A incidência dos impostos e não necessariamente aumentando a carga tributária. Mas o que eu tenho lido aí muitos economistas dizendo é que o arcabouço, ele, dependendo da execução e dependendo de como ele for modificado no Congresso Nacional, ele pode ser muito bom ou muito ruim, até porque é muito ruim caso haja essa necessidade de elevar a incidência de impostos, elevar a cobrança de impostos, elevar a carga tributária, e aí isso traria uma penalidade muito grande para a população que já tem uma carga tributária bastante forte, bastante importante em vários produtos, em várias áreas, né, do dia a dia ali. Então, essa situação é muito importante. Também tem a questão de como que vai sair, né? Ele entra no Congresso de uma forma, esse arcabouço fiscal, como que ele vai sair lá na frente, né? O Congresso, a gente sabe que é um caminho de transformação muito grande, e isso é o que mais deixa ponto de interrogação nas análises que eu tenho lido por aí, Paula. Congresso, Felipe, do qual a gente vai falar também já, né? Chegada aí do ex-presidente Jair Bolsonaro de volta ao Brasil. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas um dos pontos que o Bolsonaro já falou, já comunicou, é falar que a força está no Congresso, a base ali do PL muito forte, muito grande, né? Representativa para ser oposição, inclusive, em relação a algumas das pautas. Então, assim, né, essa volta agora de Jair Bolsonaro ao Brasil, num dia aí, né, inclusive muito movimentado em Brasília, por sinal, o dia da apresentação deste arcabouço fiscal, um dia no qual ali Bolsonaro volta, fala já com a sua base, principalmente ali com alguns dos deputados do PL que estavam lá no diretório, ali na sede do PL, e ele fala exatamente sobre isso, né, o poder ali de ser realmente oposição, lembrando
dizendo que todas essas pautas e medidas importantes do atual governo precisam da aprovação, né? Passar ali, ser aprovada na Câmara, no Senado, o arcabouço também pode sofrer algumas desidratações, há já, né, aí grandes expectativas que isso sempre aconteça, mas pode ser que realmente esta volta agora de Jair Bolsonaro seja ainda mais uma pedra aí no sapato, principalmente dessas articulações que estavam sendo feitas, inclusive com Lira, Pacheco, enfim, agora voltando aí o ex-presidente. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive, mas é um ponto aí que pode acabar atrapalhando um pouco mais, inclusive, esse andamento de pautas importantes do governo nessas articulações com o Centrão. Pois é, Paula, o que eu tenho ouvido muitos líderes, né, lá no Congresso falarem é que é justamente isso. O governo, ele tem uma base de apoio e ele tem uma base que pode apoiá-lo. Neutra, né? Exatamente. E tem aquela oposição que é uma oposição mais ideológica e que acaba não votando com o governo de jeito nenhum. Inclusive, o próprio PL do presidente Jair Bolsonaro tem parlamentares com essa característica mais ideológica que não vota com o presidente Lula, não vota com o governo de maneira nenhuma. No entanto, tem uma ala e tem uma parte ali do Congresso que poderia fazer algum tipo de aceno ao presidente Lula e ao governo, justamente para poder colocar em votação e tirar da frente algumas pautas importantes. Até naquela queda de braço entre o Lira e o Pacheco, tem muitas pautas que podem ficar travadas por conta dessa queda de braço. Então eles estariam propondo uma trégua para votar principalmente a recriação do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, o aumento no salário mínimo, enfim, algumas pautas importantes ali que já estavam colocadas e que precisam ser votadas, senão elas vão caducar e vai precisar abrir um novo processo. Além disso, ontem, naquela reunião na casa do Lira, né, na residência oficial do presidente da Câmara, muitos líderes de partidos estavam presentes. Então, com essa coesão de várias lideranças, é bastante provável que os líderes se reúnam para votar esse arcabouço fiscal. Claro que a gente não acredita que ele vai sair do mesmo jeito que entrou. Vai ter jabuti? Vai ter jabuti. Vai ter desidratação? Vai ter desidratação. Então a gente precisa ficar atento ao que vai sair do Congresso logo depois de votado o arcabouço fiscal.